Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Observatório Essini. Hoje a gente vai falar sobre o Universo Z, que é uma série infantil das produtoras gaúchas Atama Filmes e Druzina Content. Ela combina animação com imagem real e aborda o cotidiano das novas tecnologias dentro do universo infantil, ao mesmo tempo que incentiva as crianças na prática das atividades manuais. Além da atriz principal, toda a equipe de roteiristas e técnicos são do Rio Grande do Sul. Também os serviços de som, animação, arte, mixagem e produção foram realizados por empresas gaúchas. A série é protagonizada pela personagem Z, uma menina de 7 anos, que junto com seus amigos Tab, que é um tablet, e o seu PU, que é um computador, é desafiada a realizar uma nova tarefa lúdica e divertida a cada episódio. O trio cria brinquedos, desenhos e jogos utilizando materiais diversos e acessíveis como tinta, sucata, cola, tudo o que tiver ao alcance. Aqui conosco hoje Rogério Rodrigues, que é diretor, produtor e roteirista-chefe, Rose França, que é produtora, diretora de arte e animação, Luísa Caspari, que faz a voz da Zina nas canções, e a Luciana Druzina, que é produtora. Eu vou passar minha fala agora para a diretora de conteúdo da Cinemateca Paula Amorim, que vai intermediar nosso bate-papo, a Mônica Canes. Pessoal, um prazer enorme ter vocês aqui para essa conversa sobre mais uma produção gaúcha, né? Que o Observatório Essini tem enfim, surgiu com esse propósito de lançar um olhar sobre a produção gaúcha nos seus vários formatos, né? Com toda a sua diversidade. E hoje, então, a gente tem o Universo Z, que é uma produção voltada para o público infantil, que eu acho que é um universo, né, cada vez mais abrangente, que cada vez mais se abre para um conteúdo de qualidade, né, porque as crianças, enfim, merecem e são o nosso público do futuro, né, as pessoas que vão consumir conteúdo no futuro. E eu gostaria de começar, então, acho que com o Rogério. Rogério, qual é a origem do Universo Z? De quem foi a ideia? Como vocês tiveram esse propósito de construir uma série de animação voltada para esse público, né, tão pequeno, assim, esse público de pré-escola, de 0 a 7 anos, que está ali aprendendo a ler, aprendendo a criar valores e, enfim, no mundo hoje tão tecnológico, ensinar também trabalhos manuais e a usar a criatividade com o que tem em casa. Bom, boa tarde, Mônica. Boa tarde, quem está assistindo o Observatório Essini. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro ponto, quando fui convidado para esse programa, eu fiz questão que tivesse presente a Rose França e a Luciana Druzina, porque eu acho que nós três dividimos a paternidade, maternidade, enfim, né, a criação desse projeto. Então, para responder essa pergunta, é difícil responder sem envolver nós três, assim, porque o processo ele surgiu desde o momento que a Tama e a Druzina Content, que é o nome comercial novo da Super 8, né? Desde que a gente se conheceu, que foi logo que a gente abriu a Tama em 2012, e nos primeiros contatos nossos em 2012, surgiu a ideia de fazer uma série infantil, que foi uma proposta que a Luciana trouxe, né, para a gente, de fazer uma série infantil voltada para um público dos nativos digitais, né, o público da primeira infância. E aí, nesse momento, a gente começou a pensar, porque nós também estávamos buscando realmente fazer portfólio, buscando iniciar um processo de produção audiovisual e focado em produção de conteúdo, de propriedade intelectual, né? E ali começou a se criar a série. Então, todo o processo digamos assim, a estrutura, né, a ideia sempre foi discutida entre nós três, teve uma participação também da Luíne Nerva, né, que trabalhou na Tama no início, né, participou muito desse processo de criação com a gente, né, criação dos personagens, né, a gente fazia muita sala de trocas dessas ideias, né, e a partir daí, sim, eu comecei a escrever o argumento, né, e a gente acabou montando uma equipe de roteiros para desenvolver os roteiros em conjunto, né.
Então, foi um processo, eu diria, bem demorado, que envolveu bastante pessoas, né, nesse processo, e foi de 2012 a 2013, quando a gente gravou a série em 2013. E a ideia, desde o começo, foi trabalhar essa questão da tecnologia junto com as habilidades manuais das crianças, né, de resgatar algumas brincadeiras mais, digamos assim, mais antigas, mais manuais mesmo. A ideia sempre foi essa desde o começo? Sim, eu gosto de dizer, né, que acho que a alma do Universo Z, na minha opinião, assim, eu acho que muita gente concorda também, a alma está justamente a gente usar os recursos digitais, né, para conversar com esse espectador, que é o nativo digital, e levar ele para atividades analógicas, atividades manuais, né, através dessas ferramentas. Então, a gente usa os personagens, que é o computador, um tablet, para levar para atividades de recorte e cola, de montagem, de trabalhar com reciclagem de materiais, né? E resgatar jogos e atividades que eram dos nossos avós, sabe? Né? Tem vários episódios que tratam disso, né? Principalmente essa questão da reciclagem de materiais, né? Que acho que é bem importante, né? No momento também, né? Atual, né? Eu acho que, de repente, a Luciana pode comentar sobre isso. Quais são os desafios em termos de conteúdo, enfim, orientação pedagógica de construir uma série como essa, né? Porque eu acho que sempre tem aquelas questões assim, como é que tu vai abordar tal assunto com as crianças? Como é que tu trata disso, daquilo? Enfim, a série já são 3 temporadas, né? São 50 episódios, quer dizer, é muito tema, né? Muita história para contar, muitas coisas para trazer. Qual é o desafio de trabalhar com enfim, para esse público, com esse viés pedagógico? Não, primeiro, assim, acho que todos nós aqui somos apaixonados pelo nosso público, né? Que a gente estuda bastante os nativos digitais, que conforme o Rogério falou, então, desde a geração Z, geração Alpha, e agora, próximo ano, entrando na geração Beta. Então, a gente vai estudando o comportamento, né, infantil, para ver o que poderia funcionar e como a gente pode estar agregando valores positivos também. E então a gente sabe desse compromisso, e esse compromisso também na formação dessas crianças, né? Porque a gente está trazendo um conteúdo que está passando em vários canais, plataformas também, e que está e a gente está fazendo uma partezinha dessa formação. Então a gente tem esse compromisso. Então, para isso, a gente teve um apoio pedagógico também, de profissionais também, e um grande estudo em cima desses nativos digitais também, desde a narrativa, desde os temas, até um estudo também de cores, e depois a Rose pode falar um pouco mais, e tudo para que a série fosse mais amigável também para as crianças, e também que trouxesse uma mensagem que seja positiva, inclusiva, e também que tornasse esse aprendizado de atividades manuais mais interessante. É interessante também, porque tem vários detalhes, né? Como assim, no caso, como é uma criança que ensina, a gente pensou em várias etapas, né? Por exemplo, na atividade manual, uma criança que está ensinando, mostrando como é que se faz para outras crianças, diferente de outras séries, como o Mr. Maker, a Tia Tac também, que era um adulto que estava mostrando. Então, tem uma série de fatores que agregam, que a gente pensou para isso. E cada uma das temporadas tem 52 episódios de 11 minutos. E atualmente a gente está com 152 episódios de 11 minutos. E ainda tem uma série totalmente infantil, musical, chamada Vem Dançar com o Universo Z, que a gente também tem 3 temporadas. Mas a gente pode conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Não, realmente é muito assunto, né? É muita coisa. Eu acho que um complemento interessante também é que todos os episódios são temas universais. A gente sempre procurou trabalhar com temas universais que fossem que entrassem em qualquer cultura mundial, né? Que não tivesse temas regionais, são temas bem universais. E procuramos trabalhar uma linguagem também pensando nas 3 línguas, né? Tanto no português como no inglês e no espanhol. Sempre foi pensado dessa forma, né? Eu acho que é um ponto importante também, para atingir realmente várias plataformas como tá conseguindo, né?
E o bacana é que a primeira temporada ela foi exibida em toda a América Latina. Então, daí a primeira, a segunda e a terceira. Mas aí a gente teve um feedback também das crianças, muito positivo, que também nos pautou para os próximos temas, nas outras temporadas também. E a gente trouxe um pouquinho também de algumas coisas latinas também, porque por causa do feedback que a gente teve do México e de outros lugares da Argentina, etc. também. Isso é muito gratificante para a gente. Tá? Isso é muito importante, né? Porque no momento tu tá falando para as crianças do Brasil que tem uma realidade, mas ao mesmo tempo tem que dialogar com a Argentina, com o Peru, com o México, né? Então isso é bem interessante, né? De tu pensar numa maneira de falar com todo mundo de uma maneira universal. Rose, eu ia até te chamar para tu comentar essas questões também de trabalhar animação, porque a série tem os personagens reais e combina animação também. Claro. E o que fica muito lúdico, né? Muito bonito. Sim, mas só complementando isso que o Rogério e a Luciana falaram, nós tivemos um feedback da primeira temporada que nós fizemos, nós batemos um rating no canal da Nick Júnior no México, como em primeiro lugar durante várias semanas. E para nós, assim, foi muito legal, muito legal. Nós ficamos muito felizes na época da estreia da primeira temporada. Então, isso também nos fez ficar mais antenado para essas coisas que a gente estava buscando, né? E, nossa, foi uma felicidade tamanha para toda a equipe, nós ficamos muito, muito felizes. Isso motivou, isso fez com que a gente tivesse mais vontade, mais garra para continuar. O que rendeu episódios voltados para o México, né? Na segunda temporada. Na segunda temporada. Exclusivo para eles, e foi uma pesquisa. Assim, trabalhar a animação com live action foi um desafio para a produtora, que era assim, a gente tinha pouco tempo, né? Então, eu venho de uma outra área que não é a área do cinema, né? Então, eu venho da área da arquitetura, e para mim também foi um desafio muito grande, né? Houve uma pesquisa muito grande, tanto nos movimentos, da forma como a gente ia fazer a coreografia que a Zi dança, também na forma como nós íamos irrigar os movimentos dos próprios personagens, a nossa própria limitação também, porque a nossa equipe era uma equipe muito pequena, era uma equipe que todo mundo ali estava dando o seu melhor, né? Então a gente tinha limitações mesmo, assim, em termos de como fazer. E a forma como nós encontramos, os programas que nós usamos, e a gente vendo o resultado da primeira temporada, da segunda e da terceira, assim, para nós realmente foi um desafio e a gente fica muito orgulhoso do produto que nós criamos. A Luísa interpreta, né, a protagonista, a Zi. E, Luísa, como é que foi esse trabalho de interpretação, né? Como é que tu sente a Zi ali, enfim, a interação que ela tem? Aliás, até quero comentar aqui que eu achei maravilhoso os nomes dos personagens, né? O Tab e o seu PC ali, e a Zi mesmo, né? Tudo tem a ver com esse universo tecnológico mesmo. Luísa, como é que foi? Como é que foi da vida para essa personagem? E também nos fala das canções, né? Da interpretação, porque as canções são muito lúdicas, assim, é tudo muito vivo, muito, muito querido, né? Muito fofo, eu acho. E aí, como é que foi interpretar as canções e a personagem? Mônica, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com os meus colegas de trabalho. E então, a parte em que eu interpretei foram as das canções mesmo, né? Digamos que eu fiz uma interpretação musical no Universo Zi, porque a nossa atriz, ela é uma criança. Ela não pôde estar aqui com a gente hoje na live, né? Mas como a gente estava explicando, é de criança para criança. Então, no live action, é a nossa atriz que tá,
né, que passa a mensagem, que passa todos os ensinamentos, né, de vários temas, e eu faço a parte musical, então eu faço uma espécie de... Eu não apareço, a minha imagem não está ali, né, mas a minha voz está presente, então é como se eu representasse a voz cantada da nossa personagem, da nossa protagonista. E eu gosto muito de fazer isso porque eu preciso ser muito carinhosa e disponível para... A gente chama isso de voice match, quando a gente entende a personalidade de um protagonista que está ali atuando e entende como que seria aquele protagonista cantando, né? Isso faz parte do meu trabalho como artista de voz. Então, a gente se aproxima ao máximo de um timbre, que nesse caso é uma voz infantil, e canta as canções. Com os meus games é pura diversão, são joguinhos pra gente brincar. Com meus amigos e imaginação, numa historinha eu vou viajar. E é uma delícia de fazer isso, assim, porque o que eu acho bacana desse trabalho musical, das composições, dos arranjos, que os meninos da Onomato fizeram, é que a gente não pensa música para a criança, a gente pensa, vamos fazer música boa. E os meninos capricharam muito, tem diversos estilos, não são melodias óbvias, sabe? Então, assim, é para estimular. Eu acho que a música é muito importante na estimulação do ouvido da criança, porque eu acredito nas crianças como seres que pensam, que estão desenvolvendo uma personalidade, e esse é um trabalho muito carinhoso, pensado para isso, sabe? Na criança como um mini ser humano, né? Mas que tem sua importância, tem seu lugar de fala, precisa ser ouvido, precisa ser olhado. E esse trabalho, a gente focou muito nisso, né? De todos os jeitos. E fazer parte da música, que é a parte mais divertida, eu acho. Acho que eu ajudo, eu tô na melhor parte do processo, assim. É isso. E o fato interessante, né? Acho que a gente não chegou a comentar aqui antes, que cada episódio tem uma música nova, né? Uma música Isso. nova com o tema. Então, é um trabalho, assim, com muito cuidado, primoroso, e dessas músicas assim que nem a Luísa falou, que a Onomato fez, de ter vários timbres diferentes, várias músicas, vários estilos diferentes, e que funcionam muito bem assim para as crianças. A gente teve muitos feedbacks bons também, inclusive de escolas, crianças, pais pedindo as músicas para serem trabalhadas, os episódios também, e é muito legal receber também esse feedback. E como é que está a questão da música nos outros países? Tem uma tradução, tem não sei como é que é trabalhado isso. Você tocou numa coisa que é muito importante para a gente. Não, é verdade, assim, é muito difícil, assim, fazer... A gente tem ela já dublada em espanhol, né? Então, como é que eles recebem? Eles recebem uma partitura da música, né? Da interpretação que a Luísa fez. É uma partitura vocal para eles poderem cantar essa música, né? Mas para a gente, atualmente, no Universo Z, a gente tem alguns episódios em inglês, poucos, e a gente tem a primeira temporada em espanhol, né? Que a gente está colocando em algumas plataformas digitais, né? Algum recurso para que a gente pudesse dublar os nossos conteúdos para inglês, a gente colocaria nosso conteúdo em várias plataformas que a gente tem oportunidades nacionais e internacionais. A gente já estaria nos Estados Unidos há muito tempo. A gente está nos Estados Unidos em espanhol e em português, mas a gente não está em inglês, entendeu? Então, se a gente tivesse algum meio, algum edital para que a gente colocasse, porque hoje em dia nós temos muitas plataformas de vídeo por demanda e elas não exigem uma exclusividade. Então, a gente conseguiria estar exportando o nosso conteúdo muito mais, todos os conteúdos, no caso, né, do audiovisual. Então, isso é uma barreira que eu acho que eu sinto que deveria a gente estar trabalhando, porque como eu vou para muitos mercados, eu fico muito triste de não poder de ter as oportunidades de não poder colocar o conteúdo em mais locais no mundo por causa disso, né? A nossa série é uma série que ela se torna, no nosso caso, né, ela se torna um pouco mais difícil,
porque a nossa série é uma série que ela é muito musical. Então ela se torna muito cara, porque ela é uma série musical. Se nós tivéssemos uma série que não fosse musical, que a gente não tivesse tanta musiquinha, que não tivesse uma música por episódio, isso é terrível para nós, né? Em termos financeiro. É Isso é terrível. maravilhoso. É maravilhoso em tudo para a criança, para todas as crianças do mundo inteiro, mas para nós, como produtores, é terrível, porque isso encarece muito a nossa série. Para exportação. Né? Para exportação. Isso que a Lu falou, né? Se tivesse um tipo de incentivo que propiciasse que a gente entrasse e fizesse essa dublagem, seria maravilhoso. A Lu é maravilhosa, assim. Ela vai para tudo quanto é lugar. Ela realmente tem um tino para venda que é uma coisa linda, né? A gente é muito agradecido em relação a isso. A gente adora a Lu por conta disso. Só que a gente esbarra nesse item, né? Todos os orçamentos que nós já fizemos é muito caro. Por episódio. Nós conseguimos gravar 2. Um complemento em relação a isso, assim, a gente teve um apoio na dublagem em espanhol, a gente tem a série toda em espanhol, em função da Nick, porque toda a dublagem foi feita na Argentina pelos estúdios que prestam serviço para a Nick Jr., né? E eles, numa negociação que a gente fez com eles, a gente obteve essas dublagens em espanhol, né, com toda a qualidade da Nick, né? E eles não trabalham, não tinham interesse em inglês na época, até porque são divisões separadas, a Nick Latam e a Nick americana é uma outra divisão, né? Então, realmente é um problema a ser vencido, né, essa dublagem em inglês. Só para dar um parâmetro, que as pessoas podem estar curiosas, a gente está falando que é muito caro, o preço da música, às vezes, sai mais caro, da dublagem da música, sai mais caro do que a dublagem do episódio inteiro. Então, e realmente acaba ficando inviável. A gente chegou num momento que a gente tinha que decidir, a gente investia na dublagem ou fazia uma segunda temporada, né? Porque o Universo a gente trabalhou com um modelo de uma produção independente, do qual as produtoras botaram um investimento inicial e depois a gente trabalhou com uma pré-venda, né? Uma primeira janela com a Nick. E a gente tem todos os direitos da série. Então, os retornos financeiros que vieram para o projeto, a gente desenhou todo um plano de negócios, onde que a gente colocaria, onde que a gente iria vender, como que retornaria esse valor para a gente reinvestir. Ou a gente reinvestia fazendo uma nova temporada, aproveitando a Nathalie ainda criança, né, uma segunda temporada, uma terceira temporada, ou a gente investia na dublagem, né, dos conteúdos, e a gente apostou em fazer mais conteúdo, e daí tentar colocar o conteúdo em várias partes do mundo, e ainda estamos colocando, né, cada dia tem uma surpresa nova de Universo Z aparecendo por aí, mas depois a gente conta para vocês. Então, agora vocês tocaram num ponto que eu acho importante, a questão do financiamento. Quando vocês começaram o projeto, não foi via edital, não foi aposta, vocês começaram na raça e na coragem, vamos fazer e vender para alguma distribuidora, para algum canal interessado, foi isso? Foi. Na verdade, eu tinha um contato com 2 canais muito legais e a gente fez um tiro certeiro pensando nesses canais. Mas a gente apostou, foi uma aposta da Tama e da Druzina. Nós vamos chegar lá. Não temos experiência em entregar. A Tama estava começando, a Druzina não tinha uma série aí ainda, apesar de todo o meu envolvimento com animação há bastante tempo, conteúdos infantis, eu não tinha ainda uma série. Como é que a gente vai comprovar para entrar no canal que a gente consegue fazer? Vamos fazer um episódio. E a gente juntou forças e... Fizemos 3, né, Lu? Fizemos 3 episódios. Isso, sim, mas a gente fez um investimento para gravar toda a parte da pré-produção, desenvolvimento e produção, que foi a gravação da primeira temporada, né? E a gente, para apresentar, fazer a edição de 3 episódios para apresentar para os canais, que aí acrescentaram detalhes, a gente fez alguns ajustes, assim, e acabou a gente fechando com o nosso canal, que a gente adora, que era o canal que a gente gosta muito também, e eu sou apaixonada pelos conteúdos da Nick Jr. também, e a gente acabou fechando com a Nick, ainda com uma felicidade que foi para toda a América Latina, né?
Então, a gente fez uma pré-venda, essa pré-venda a gente conseguiu pagar a pós-produção, né, a finalização de todos os episódios, e ainda pagar o que restou ainda da produção. E aí a gente conseguiu ainda com essa venda financiar também, pensar numa próxima temporada. Daí a gente recebia, a gente começou a fazer esse modelo de negócios com os canais. Mas para o canal apostar na gente e saber que a gente entregava ou não, a gente teve que ter uma metade do caminho andado. Então, foi isso. Acho que também um dos sucessos também da produção tá justamente no método de produção, né? No desenho de produção que a gente trabalhou também. Né? Quando a gente fala de trabalhar com uma equipe reduzida, uma equipe enxuta, né? Não é sobrecarregar as pessoas, é trabalhar com pessoas realmente multidisciplinares, né? Pessoas que atuam em mais de uma função, né? E que consigam desenvolver isso com tranquilidade, com profissionalismo dentro do processo, né? Nesse aspecto, a gente tinha assistente de foto que era montador, por exemplo. Eu tinha em 2 temporadas, a minha assistente de direção era uma pessoa da finalização também, que já trabalhava nas 2 áreas, né? Por que isso? Para já se trazer problemas da pós-produção no set, a gente já pensar o que seria mais viável realmente né, no processo de finalização, principalmente na questão do live action com animação. Né? Então, a gente cuidava o ponto da tela do tab, a forma que carregava o tab dentro do set, né? Tudo isso era pensado por essa equipe para otimizar. Uma outra questão era o processo de produção pensado de uma forma industrial também. Né? A gente e sem perder a qualidade, sem perder a riqueza da série, tipo a entrada dela no set, né, onde ela procura o tab, porque ela chega do colégio, ela entra e procura o tab, né? Nós pensamos qual o número que seria interessante ser um número reduzido para a gente gravar o mínimo possível, mas que seria o suficiente para dar essa riqueza de variedade, dele estar em vários lugares, né? A gente definiu 8 pontos. Então, existe 8 entradas dela, né, para atender 52 episódios, por exemplo. Né? E isso foi gravado sequencial, grava numa diária essas entradas dela no tab. Né? A gente acaba gravando também a parte final, também acaba gravando em sequências com 3 ou 4 tipos de finais, né? E a gente acaba se focando no episódio mesmo na tarefa, que realmente o desenvolvimento da tarefa é o que define o tema do episódio, né? Então essa sim é gravado uma cena inteira por episódio, né? Então esse processo industrial pensado dessa forma permitiu a gente reduzir o número de locações, o número de diárias, desculpe, né? O número de diárias a gente conseguiu reduzir, né? Trabalhando com esse sistema, né? Que acho que é um sistema que vem muito da televisão, né? Acho que no circo eletrônico, né? A gente tem no livro Circo Eletrônico, a gente tem essa Daniel Filho. do Daniel, a gente tem um pouco dessa dinâmica. Eu como diretor eu sou muito fã de Walter Salles, de Wim Wenders como cinema, né? E gosto muito do Daniel Filho como TV, por essa lógica de produção que ele tem, essa questão de produtor-diretor que ele leva para o set, né? E a gente colocou muito desse sistema, né, no Universo Z, de trabalhar um sistema industrial de TV, mas mantendo uma qualidade, um padrão de qualidade. Né? E acho que a gente conseguiu imprimir isso, tanto que provamos numa programadora como a NIC e levamos para a América Latina. Né? Então, esses pontos foram fundamentais. Um outro, a gente optou em alugar uma casa para montar o set de gravações, onde a gente podia ter uma cozinha, a gente tinha que ter uma diária reduzida por trabalhar com uma criança, né, e que estava estudando na época também. Então, a Nathalie, ela tinha aula de manhã no colégio, nós buscávamos ela no colégio e trazíamos ela para o set para almoçar no set. Né? A equipe brincava que esse era o único set que o pessoal tinha trabalhado que começava pelo almoço. Né? A gente chegava no set para almoçar. Então, a gente teve uma lógica muito parecida com a produção independente norte-americana, por exemplo, que a gente vê que as pessoas elas vão para o trabalho assim como qualquer outra pessoa vai para o trabalho. Né? Nós tínhamos o nosso técnico de som que ia de bicicleta, né? Nós pegávamos, né, a Nathalie no colégio para ir para lá, né? As pessoas se encontravam no trabalho. Né? Então, nós tínhamos esse processo muito parecido com a produção independente norte-americana, né?
que foge um pouco do modelo de produção brasileira, que seria um outro assunto que eu questiono muito, que a gente tem um modelo muito baseado no sistema hollywoodiano, né? E a gente deveria repensar a forma de produzir, e já está fazendo isso, né? Sabe? Então, acho que o Universo Zilli acaba sendo um case nesse sentido também, por buscar uma alternativa de produção mais com custo menor, né? Mas que consiga manter a qualidade de uma grande produção. Acho que esse foi o nosso objetivo e a gente conseguiu atingir ele, né, de forma completa, assim. E legal falar assim que a Nathalie ela ia para o set, e acho que a Rose pode complementar bastante isso, e ela adorava fazer as atividades, ela não via a hora. E esse processo de cada atividade foi muito bem pensado pela Rose e toda a equipe de arte, porque eles faziam os testes para ver se as atividades davam certo, e daí depois ela adorava fazer, né, Rose? Aham. Era muito engraçado porque tinham e foi assim muito inusitado também, complementando isso que a Lu está falando, porque a própria atriz, a própria Natalie, tinha algum tipo de material que a gente usava nas tarefas que ela também não conhecia, né. Então, assim, para nós foi muito gratificante quando a gente concluiu as diárias de materiais, que ela não conhecia, que ela nunca tinha usado, e daí nós doamos para a atriz, e ela ficou muito feliz, né. Então, algumas tarefas que ela gostava muito, que nossa, ela teve uma tarefa que era para fazer o galo, que ela pintava à mão, gente, ela adorou, e aí a gente dizia que aquilo que ela fez, que era o galo, ela podia fazer outras coisas, né. Então ela fazia aquelas tarefas naquela diária, quando era na diária seguinte, ela sempre vinha com uma tarefa daquelas, porque, quando ela gostava mesmo, ela fazia na casa dela, e daí ela trazia para a equipe. Aí ela me presenteava o Rô, presenteava as meninas, sempre ela trazia e ela reproduzia aquela tarefa que tinha as etapas, né, que na verdade não era ela que fazia. Era a equipe de arte que fazia todas as etapas, então você tem o início da tarefa, aí você tem o passo a passo da tarefa que você vai trocando. Então ela gostava tanto, que ela voltava no dia seguinte, e ela queria presentear a gente, e teve vários aniversários, assim, durante que ela também participava, enfim, foi muito, muito legal, foi muito bacana, foi bem gratificante. E E inusitada essa questão dela não conhecer algumas coisas que para nós, né, que trabalhamos com arte, é corriqueiro, né. Ela não conhecia, por exemplo, a cola, aquela cola colorida, sabe. É uma que você, faz muitas atividades e você não precisa pintar, é uma cola colorida. Gente, ela Ela adorou gostava aquilo. tanto, ela gostava tanto de tarefas que a gente, no meio do processo, eu solicitei para a assistente de direção a gente repensar o cronograma para a gente ter um equilíbrio, ter sempre pelo menos 3 tarefas por dia a gente fazia, né, na tarde, 2 ou 3 tarefas, porque a gente teve um cronograma inicial que se gravava várias sequências sem tarefas, né, e a gente não tinha a execução das tarefas naquele dia. E aí a gente mudou e começou a pensar em gravar, vamos gravar a metade do set, a gente grava outras cenas e ter pelo menos 2 ou 3 tarefas ali na diária, para ela realmente manter o ânimo, né, para a gente conseguir manter uma criança durante todo um processo de gravação. Não me recordo agora quantas diárias foram, mas foram, acho que... Tu lembra de quantas foram, Rô? Foram 20 e poucas diárias, né, Eu acho que cada temporada? entre 23 e 24 Por temporadas, aí, né? mais ou Então, menos. É. manter uma criança, lógico que tinha as folgas, né? Mas manter uma criança interessada no processo de gravação, porque a gente, por mais profissional que uma criança seja, ela não deixa de ser criança, ela é uma criança, né? Então, existe o segredo da gente né, estimular ela né, profissionalmente naquilo que ela está se formando, né? Que ela é ali um aprendiz, né? E ao mesmo tempo cuidar que ela ter esse cuidado de ser uma criança e de mantê-la estimulada com essa atividade que tem que ser divertida para ela também. Então isso foi um fator, né, que influenciou muito realmente na composição do cronograma. O cronograma priorizava isso, na verdade. A gente fazia alterações,
teve alterações que a gente fez para ela participar de atividades escolares, porque a prioridade era o fato de que a Nathalie era uma criança, né? Então, isso tinha que ser respeitado o tempo todo, e a gente procurava respeitar isso e estimular isso, né, o tempo todo, né? Teve situações que ela chegou também abalada psicologicamente por alguma coisa que aconteceu na escola, em que a gente tinha que tratar isso com muito cuidado, né, de forma muito íntima entre as pessoas da equipe, né, e sempre com esse cuidado com ela em relação a ser uma criança. Então, e esse fato que trouxeram dela adorar fazer as tarefas, né, eu acho que foi talvez o ponto principal para o sucesso dela fazer, dela ser convidada para fazer as demais temporadas, que a gente teve muita dúvida, né, de trocar ou não, e a gente optou em seguir porque sabia que ela dava conta, né, tranquilo. E só para complementar que ela não foi a única criança do Universo Z, né? Porque no final de cada episódio a gente tem depoimentos de muitas crianças e é muito bacana que são todas aqui do Rio Grande do Sul, que elas acabaram indo para várias partes do Brasil, né? E tem um depoimento sobre aquele tema, tem um quadro que é a Zi pesquisa no Google, e para ver o que as crianças acham daquele tema. E daí era várias crianças que não são atores, não são atrizes, né? Que falavam espontaneamente, né? Que a gente acabou trabalhando, o Rogério acabou trabalhando com essas crianças sobre determinado tema, sobre amor, animais da fazenda, e acaba sendo bem divertido assim também. Preciso saber o que as outras crianças acham de dinossauros. É legal estudar sobre dinossauros, saber como eles viveram. A cabeça é grande, é carnívoro. Tem um rabo grande. E tem uns que não são carnívoro. Amarelo. Legais. Nossa, como as crianças gostam de dinossauros. Eu ia perguntar para vocês da seleção do elenco, né? Como é que foi a seleção? Como é que vocês chegaram na Nathalie? Vocês fizeram um teste? Foi um teste muito amplo, abrir? Como é que foi como é que foi para chegar na Nathalie? E aí eu acho que a gente já pode aproveitar, assim, porque agora no começo da conversa eu fiquei sabendo que hoje a Nathalie já é uma mulher, né? Ela já está com 18 anos e aí vocês conseguiram gravar as 3 temporadas com ela, mesmo ela já um pouco maior, enfim, mais adulta um pouquinho. Vocês optaram por mantê-la. Então, como é que foi a seleção do elenco? Vamos lá. A seleção eu posso falar, depois de mantê-la, a Rose fala eu só um pouco. vou te interromper um pouquinho. Tá. Foi um presente, viu, Mônica? Mas ele vai te contar como é que foi o presente. Na verdade, assim, a gente, em 2012, quando a gente começou a produtora, a gente fez, o primeiro projeto que a gente fez foi um curta-metragem, né, que a gente fez também com recursos próprios. Foi o primeiro curta da Luíne Nerva, que é E Resta Dúvida, né? E Resta Dúvida foi um filme feito todo também por amigos, né, porque era um filme sem recurso. E um dos cenários era o Centro Cultural Érico Veríssimo, ali o teatro do Centro Cultural Érico Veríssimo, né? E nesse mesmo ano, o Centro Cultural estava fazendo 10 anos, né? Em 2012, estava fazendo 10 anos. E a gente foi convidado a fazer um filme em homenagem aos 10 anos do Centro Cultural Érico Veríssimo, né? E aí fizemos um roteiro, né? Teve até a participação do Décio, até o texto é do Décio Antunes, né? Desse filme em homenagem aos 10 anos do Centro Cultural Érico Veríssimo. E aí se imaginou buscar uma criança de 10 anos, que aparentasse ter 10 anos, né? Para fazer, para percorrer, para caminhar dentro do Centro Cultural, né? Essa era a ideia, com um texto, né, que foi dado na voz do Nelson Diniz até. E quando começamos a procurar, eu e a Luíne, procurando uma criança para fazer esse vídeo, esse institucional, né, eu encontrei no Orkut porque a Luíne me passou os contatos dos produtores de elenco que trabalhavam com criança, né, era até, acho, da Casa de Teatro na época. E ali buscando, a gente encontrou a Nathalie, né? Chamamos ela para um teste, para conversar, né? Foi algo muito rápido, foi uma conversa praticamente na produtora, e a gente escolheu ela para fazer, né? Porque ela tem
tem uma miscigenação interessante ali, a Nathalie. Ela tem uns olhos amendoados, ela tem um pouco assim, talvez de indígena, um pouco ela é uma brasileira bem típica, assim, me parece, né? E nós estávamos na dúvida realmente de como trazer esse personagem, né? Enfim, escolhemos a Nathalie, né, pela postura que ela apresentou e tal. E quando a gente foi gravar esse institucional, nós já estávamos trabalhando com o Universo Z, nós estávamos já nos roteiros do Universo Z, já pensando no personagem, né? Quando a gente gravou, a gente ficou extremamente impressionado. Nós nos olhávamos assim e dizia assim, nossa, se existe reencarnação, essa menina é a reencarnação de uma atriz, não é possível. Porque quando a gente pedia algo assim de detalhe para ela fazer uma cena de detalhe, né? Ela espiava com o cantinho do olho no monitor para se posicionar, ela buscava a luz para se posicionar, tu percebia que ela tinha uma vocação assim já natural assim para estar em cena, né? E uma capacidade de decorar os textos muito rapidamente, né? A gente ficou impressionado com ela, realmente, né? Com o desempenho dela. E aí não tivemos dúvida, né? Sabe, falamos para a Luciana, né? Assim, Lu, nós temos a atriz, sabe? Tem que ser a Nathalie, né? E aí convidamos, falamos com a mãe dela, lógico, com os pais dela, né? Conversamos, eles também adoraram a ideia, né? E aí a partir dali que a gente começou a trabalhar, né? Teve muito ensaio também, né? E aí começou o processo já de pré-produção, né? Mas foi assim que surgiu, né? Um presente. É um presente. E acho que foi o primeiro trabalho dela, né, de produção assim, fora da publicidade, né, porque ela já fazia alguns trabalhos publicitários, né, mas não tinha feito nada de conteúdo, né. Acho que é isso. E daí as outras temporadas, né, só complementando, né, a gente acabou gravando a segunda temporada e a terceira temporada juntas, porque a gente sabia que ela ia crescer, né? Então a gente optou por vamos fazer a pré-produção e a produção mesmo sem ter uma data para estar fazendo a pós da terceira, a gente gravou elas juntas para a gente otimizar esse processo, porque sabia que ela ia amadurecer. Hoje em dia a Nathalie tem 18 anos, né? Então a gente acabou gravando com ela a primeira temporada com 8 anos, né? Ela tinha, né, Rose e Rogério? Acho que 9. Tinha 9. Na primeira, 9. E com 11 para 12 a segunda e a terceira, né? Porque o mais trabalhoso é a pós-produção, por causa das animações. O que a gente fez? A gente gravou a segunda e a terceira a gente guardou em HDs para o futuro, né? E vamos gravar as duas, vamos guardar os live action da terceira e vamos trabalhar a segunda. Foi essa a opção estratégica que a gente tomou assim, naquele momento, né? E funcionou, porque a gente depois foi lá, 2 anos depois, buscou os arquivos nos HDs da terceira temporada e trabalhou a terceira temporada, né? Gente, e assim, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso acreditando no nosso conteúdo, porque a gente não tinha vendido a terceira, a gente estava vendendo a segunda. Então, mas a gente acreditava que a gente ia ter a terceira. A gente tendo a terceira ali, a gente vai vender também a terceira, ter a primeira janela, né? Vamos conseguir colocar. Então, foi uma aposta muito grande, uma parceria entre as duas produtoras, a Tama e a Drusina Content, na época Super 8, né? Que acho que só porque nós éramos muito loucos, né? E tivemos muita fé no nosso conteúdo, né? Muita paixão, né? Na verdade, a gente gravou a primeira sem ter vendido também, né? Sem ter vendido também. A gente fez o Rogério e a Rose acreditaram em mim. Era isso que eu ia dizer. Pode falar. Mônica, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós não somos loucos, tá? Essa moça que você está vendo, ela tem um poder de convencimento tão grande que ela nos conquistou e ela dizia assim, vamos, a gente dizia assim, vamos. É um modelo de negócio. Vamos seguir. Eu conheço o canal, eu assisto o canal de início ao fim, conheci os diretores de programação, eu sabia que os conteúdos que a gente estava fazendo iam funcionar, que era um conteúdo de muita qualidade. O trabalho todo foi feito com muito carinho, então isso funcionou bem. E a gente está agora, né, pensando numa 4ª temporada, né, Rogério?
Então, a gente A começou... Mas eu ia até... Gente, assim, a gente está chegando no final do programa, né? Vamos os encaminhamentos, como dizem. Então, eu queria saber do futuro. Vocês têm planos, então, para uma 4ª temporada? E eu queria saber também aonde a gente consegue assistir as temporadas todas do Universo Z. O que vocês acham esse recado aqui final para a gente? Vamos falar um pouquinho sobre a 4ª temporada, não podemos falar muito também, assim, né? Mas a ideia da 4ª temporada é realmente uma renovação assim total, sem perder a essência, né? A ideia é manter a Natalie, né? Já como uma pessoa já universitária, né? E a gente trabalhar com o protagonista ser um irmão mais jovem dela, né? E ter essa conexão dele com ela, e ela viajando pelo mundo. Ela é uma ativista de várias causas, né, positivas, né, que ela acaba se transformando, e ter esse contato com o irmão, né? Então isso seria assim talvez uma das principais mudanças, mas mantendo, lógico, todos os cuidados, a estrutura e os cuidados que a gente teve com a série, né? Mas acho que ela tem tudo para ganhar eu diria assim, uma atualização que possa deixá-la bem mais rica, né, para os tempos de hoje. Eu acho que 2 anos é muito tempo, né? A gente são 2 anos entre cada temporada, né? A gente tem aí 6 anos. Eu acho que dá para se repensar e fazer essa 4ª vir para uma renovação geral da série, assim. Acho que um amadurecimento da série. Eu imagino isso. E a gente fez uma análise bem profunda, assim, das mudanças geracionais, também toda essa exposição que as crianças estão tendo muito mais as telas também, e para trazer esses valores que a série tem também. E além do Tab, do seu PU, vai vir mais uma personagem aí animada, que é a Smart, que é um smartphone, né? Daí estaria mais conectado também a essa criança, que é irmão da Zi, né? Que vai encontrar esses personagens, essas pessoas que estavam juntos fazendo atividades manuais. Então, tem uma cola, né? Porque eu não sei de cor todos os lugares que nós estamos atualmente. Então, assim, quem quiser ver todas as 3 temporadas, nós estamos no iTunes, no Now, na Vivo Play, na Toon Googles, na Amazon Prime, na Canela TV, que é no México, nos Estados Unidos, na plataforma Cirquinho, no Kinopop, que também é uma plataforma, no Amigo Play, Grêmio Play, ITT Play, Top Movies, Play Kids a gente está há bastante tempo, acho que desde a primeira temporada nunca saímos também, Pluto TV, VIX, e também a gente está agora entrando no canal Futura, né? Não sei se já está no ar. Já está no ar, Lu. Zumu também, estamos entrando também, que é um canal também de a cabo. E tem novidades boas em outras plataformas por aí, mas ainda não posso divulgar. No canal Futura é uma Canal série Futura também. no canal Futura é uma série derivada, só fazer esse complemento, que é o Vem Dançar com o Universo Z, que é uma série de interprogramas só das músicas animadas, né? Só das animações. Então é uma temporada de 1 minuto cada episódio, que é onde a gente trouxe só as músicas, né, para serem trabalhados como interprogramas para a grade de programadoras que necessitam desse produto, né? E é isso. E um fato legal é que depois que a gente faz uma série, ela é um filho, né? Então ela vai passando, ela nunca deixa. A gente, por exemplo, esse ano a gente fechou novos contratos, vários novos, e a gente ainda está com a série de 2015, que ela foi lançada, a primeira temporada foi lançada em janeiro de 2015, a série de 2015, depois que a gente lançou todas elas, a gente continua colocando no ar e tendo um feedback muito bacana das crianças, e buscando na internet os pais fazendo festa de aniversário com tema, ou mandando mensagem para a gente, desenhos, e isso não tem preço, né, gente? Ai, gente, muito legal. E eu estava pensando aqui agora, porque, claro, tem o problema da dublagem, né, mas é uma série que poderia ir para a China, para o Japão, para a Alemanha, né? Então é uma questão agora de correr atrás dessa. Tu sabe que a gente tem uma série menor que é a Lupita, e a gente conseguiu fazer uma dublagem porque é em inglês, que é 13 episódios só. O Universo de cada temporada tem 52, é muita coisa.
E a gente entrou na China, a gente está no Youku na China, que é um super canal. A gente está entrando em vários outros lugares só pelo fato de ter ela em inglês, né, também. Então, é uma situação a se pensar também aqui. Esse é um passo bem importante mesmo, né? Tem que pensar muito sério nesse cenário. Rose, Luciana, Rogério, Luísa, muito obrigado por essa conversa, foi maravilhosa, aprendemos muito, né, Alanis? E com certeza, assim, todos esses ensinamentos de vocês aqui vão servir para outras pessoas também, para outros produtores, para outros realizadores de audiovisual e principalmente para quem pensa em conteúdo para criança, né, que é muito importante oferecer conteúdo de qualidade para as crianças. Então, assim, da minha parte, da parte do IECine, agradeço muito aqui o tempo de vocês e todos esses ensinamentos e essa troca de experiências que foi maravilhosa. Muito obrigada e até uma próxima, gente. Até, mas que agradecer. Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês.